Foi. Bom, vamos lá, vamos continuar. A gente continua ainda na Trindade e a gente ainda vai ficar um tempinho aqui, pelo que eu estava vendo aqui ainda nos slides que estão lá no Nova Mulher JPA, né? Eu posso até, nem lembrei hoje de manhã de repostar, mas aí é só depois eu aperto e reposto. Vamos continuar aqui, a gente começou a ver na semana passada os atributos de Deus, e como eu disse, a gente vai fazendo esse link com a nossa vida diária, a gente vai trazendo também para essa nova aliança, e a gente vai caminhando junto, trazendo para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. E uma frase que eu vou repetir, que eu li, que está lá no slide, que fala o seguinte, sobre os atributos de Deus. Enquanto os nomes de Deus exprimem suas atividades, e aí se lembra, ele é o Jeová Rafa, ele é a nossa cura, porque ele cura, né? Assim, a atividade dele, ele cura. O Jeová Jireh, ele é a nossa provisão, porque ele é o provedor, né? Jeová Nissi, ele é a nossa vitória, o que ele são as atividades dele. Então, enquanto os nomes de Deus exprimem suas atividades, os atributos descrevem seu caráter ou natureza moral. E a gente viu que ele é eterno, acho que a gente só viu que ele é eterno, por enquanto. A gente ia começar a ver, eu só li, eu acho, que ele é imutável, e vamos começar então por aqui. Então, nosso Deus é imutável, ou seja, não influenciado pelas circunstâncias. E lá em Malaquias 3, no versículo 6, na primeira parte do versículo, está escrito assim, porque eu, o Senhor, não mudo. E, gente, a gente saber que nosso Deus ele é imutável, que ele não é alterado, né, por conta alterado ou influenciado por conta das circunstâncias, que segurança isso traz para a gente. Porque, vamos trazer aqui para a nossa vida no dia a dia. É tão bom quando a gente caminha ao lado de pessoas que são constantes, né? Pessoas estou falando de pessoas mesmo, tá? Pessoas que são inconstantes, que mudam o seu comportamento, ou muitas vezes até assim o seu comportamento e, consequentemente, a sua forma de proceder por causa das circunstâncias. Gente, isso é horrível, porque isso não traz segurança para a gente. Você nunca sabe como a pessoa vai estar. Será que ela vai estar de bom humor? Será que ela vai explodir hoje? A gente nunca sabe como agir. Eu não sei como falar com aquela pessoa, eu não sei como agir, porque eu não sei qual vai ser a reação dela, dependendo das circunstâncias que ela esteja vivendo, ou dos sentimentos que essas circunstâncias estejam gerando. Então, é muito ruim isso. Então, quando chega o nosso Deus e ele fala isso, porque eu, o Senhor, não mudo, gente, isso traz uma segurança, porque aí eu sei que, independente do que eu possa passar na minha vida, sejam momentos, e daqui a pouco tem um outro atributo que eu acho que eu vou até puxar logo para cá, porque caminha junto. Quando eu olho assim para a minha vida e penso assim, meu Deus amado, eu sei que, independente do que eu esteja vivendo, eu sei que você está comigo, você não muda. Você está o tempo todo ali, e a gente vai falar isso agora, você é fiel, aquela qualidade de quem não muda, de quem é constante. Que segurança isso traz? Para mim, significa assim, eu posso descansar nesse Deus, eu posso esperar na salvação dele, eu posso crer completamente, porque eu sei que ele é constante, eu sei que ele é imutável, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
não há sombra de variação alguma nele. E a gente tem até um versículo que está em Tiago 1,17, que fala justamente isso, ó. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Tem uma outra tradução que fala assim, quando chega essa parte, descendo do Pai das luzes, aí tem um parênteses em que fala assim, aquele, né, que criou os luzeiros, né, lá em Gênesis fala que ele criou os luzeiros, né, colocou no céu para iluminar, que ele criou, né, todos os luzeiros, criou o universo, e ele é o sustentador disso. Em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. E tem outras traduções que também falam sobre isso, que fala assim, quando chega nessa parte, em quem não pode existir variação, ela faz uma analogia com o sol, falando assim, onde não há nem o nascer, nem o pôr. Ele é constante. E uma outra tradução, que aí já é aquela tradução da nova linguagem de hoje, ele fala assim, quando fala que não há sombra de mudança, aí ela exprime assim, não há sombra de mudança porque não há variação de posição. E aí, ou seja, e não forma sombra, fazendo uma alusão até ao próprio Sol. Não, pensa no Sol. Enquanto aqui agora está de dia, do outro lado da Terra, lá do planeta Terra, está escuro, porque não está recebendo a luz do Sol. Então, lá está escuro. Aqui está claro. É como se, fazendo uma analogia lá, né, é uma analogia, tá, gente? Como se a escuridão fosse trevas, não tem a presença de Deus. Não é isso que eu estou falando. Eu não estou falando que lá agora, lá do outro lado do mundo, não tem a presença de Deus. Não é isso. Eu estou falando da escuridão, que remete a trevas, quer dizer, que não há a luz incidindo, entendeu? Metaforicamente, por favor. Mas não há isso. O tempo todo está brilhando, o tempo todo tem a sua presença. E aí eles fazem essa analogia do sol, por isso não há o nascer e não há o pôr, porque à medida, isso é o nosso dia a dia, né? Você vai vendo, o sol vai nascendo, tem sombra aqui, daqui a pouco tem sombra aqui, daqui a pouco tem sombra aqui. A sombra vai mudando, né? Vai variando de posição, por causa, né, do sol mesmo, do caminho que ele faz do nascer até o pôr. E faz essa analogia que Deus não tem essa variação. Ele é constante o tempo todo, ele não está variando de posições, então, tipo assim, existe alguns locais onde está a sombra, ou seja, ele não está alcançando ali a presença dele, a luz dele não está alcançando. Não existe isso. Ele é constante, ele é imutável, não há nem sombra de variação, ele é o mesmo sempre. Gente, que segurança você pode ter nisso. Eu lembrei agora um exemplo tão bobo, tão simples, mas lembrando do sol. Pensa quando você vai na praia, você vai passar o dia inteiro na praia. Hoje em dia, eu não sei nem quem aguenta fazer isso, mas tem muita gente que faz, por causa do calor desesperador que é. Mas vamos lembrar quando eu era jovem, passava o dia na praia, de manhã eu saía de tarde. Eu me lembro que quantas vezes a gente ia mudando a nossa cadeira de lugar para que a gente ficasse sempre, querer ficar queimada, né? Para que a gente pegasse o sol na melhor posição possível e não ficasse só batendo de um lado da gente, ou então ficasse batendo nas costas da cadeira, né? Por quê? Porque ele vai se movendo. Não há isso no nosso Deus, ele é constante, ele está o tempo todo ali. Então, isso remete para mim, me traz a segurança, eu estou falando toda hora disso, de segurança, porque é isso que traz mesmo, mas traz para mim aquela certeza, eu posso entrar na presença dele a hora que for. Na verdade, ele está comigo o tempo todo, mas eu posso buscá-lo a qualquer hora ele vai ser achado. O tempo todo ele está ali. Então, eu não preciso, eu só vou orar nesse horário, eu só vou buscá-lo nesse horário, porque ali eu sei que ali ele está ali. Não, nesse outro horário não dá mais, porque ele já mudou de posição. Não tem isso.
qualquer momento é momento de buscar o Senhor, em todo tempo, a qualquer hora, independente da circunstância que você esteja passando, ou que eu esteja passando, Ele é fiel, Ele é constante, Ele não é influenciado pelas tuas circunstâncias ou pelas minhas circunstâncias. Ele é fiel, Ele é constante, você encontra Ele pleno, vamos dizer assim, pleno, brilhando plenamente, na hora que você quiser, né? Então, ele está disponível, vamos dizer assim, o tempo todo. E aproveitando eu vou inverter a ordem que está aqui, só para a gente continuar nessa questão dele ser imutável, é que um outro atributo dele é ser fiel, e que tem muito a ver com ser imutável, né? Porque quem é fiel é aquele que é constante, é aquele que não muda, ele é sempre o mesmo, ele é fiel, ele é leal, ele não muda, né? Hoje em dia, falando de pessoas, né? Como é difícil encontrar pessoas leais, pessoas fiéis, né? Isso em qualquer relacionamento, né? A gente, de vez em quando, ouve situações, fica sabendo de casos em que uma outra pessoa, e eu não estou só falando de cônjuges, né? Eu estou falando no geral, relacionamentos no geral, fulano foi infiel, seja no relacionamento conjugal, aquela pessoa eu considerava uma grande amiga, era uma grande amiga, eu confiava nela para abrir meu coração, e ela me traiu, e eu sei bem do que eu estou falando, porque eu já vivi isso, já contei, né, algumas vezes, né, de pessoas que eu considerava há muitos anos atrás, muitos anos, né, nem existia aqui a Nova Vida Jacarepaguá, eu era outra denominação, em que eu confiava como se fosse sabe, aquela melhor amiga, BFF, Best Friends Forever, melhor amiga para sempre. E compartilhava, né, meu coração, o que eu estava vivendo, o que eu estava sentindo, e essa pessoa, né, junto com outras, gente, eu falo isso sem dor nenhuma, tá? Não tem dor, não. Nenhuma, nenhuma. E aí ela se aproveitando de um momento difícil que a gente vivia, minha família vivia, e a gente compartilhava, né? E se aproveitou porque por inveja, e foi o Senhor mostrou, era por inveja, e traiu a gente, e mentiu, e inventou coisas, você está entendendo? Quer dizer, isso é infidelidade, né? Às vezes a gente pensa muito em infidelidade só a em relação a relacionamento conjugal, não, mas existe em várias áreas, sabe? Eu fiquei sabendo outro dia, não é ninguém lá da igreja, a pessoa nem é crente, tá? Só para não achar que eu estou falando de alguém, assim, em que eram dois sócios, duas sócias, eram mulheres, né? Duas sócias, em que, né, tinham uma empresa juntas, e desde o início lá, e a empresa foi crescendo, e depois uma das sócias descobriu que a outra, além de ter desviado muito dinheiro, né? Ou seja, foi infiel no trabalho e foi infiel na amizade, por causa de uma traição, né? É uma traição. Então, a gente saber que o nosso Deus, ele é fiel, de que ele é constante, de que ele não vai chegar e falar assim, olha, Lília, eu estava indo aqui bem com você, né, mas olha só, agora eu estou gostando mais eu estou vendo a Vanessa aqui, a câmera dela está aberta, agora eu estou gostando mais de conversar com a Vanessa, estou gostando mais de ser amigo dela, então assim, eu não quero mais saber de você, não, eu vou ser só amigo da Vanessa, não, não tem isso, ele é fiel, ele é constante, gente, então não, sabe, não tenha medo de rasgar o teu coração para Deus. Ontem, quem estava aqui no culto ontem online foi maravilhoso. Eu vou subir, mas eu falei que eu vou fazer hoje, eu tenho que fazer hoje. Gente, foi maravilhoso um testemunho
que uma irmã nossa lá da igreja contou. E nesse testemunho, ela teve um momento, a Suzete estava lá ontem no culto, teve um momento, foi uma benção, né, Suzete? Uma benção. E ela e teve um momento em que ela fala, nesse testemunho dela, e ela falou assim, teve um momento em que eu sozinha em casa, e eu rasguei o meu coração diante de Deus. E eu falei para ele tudo que eu sentia, tudo que eu já vinha vivendo há anos, os sentimentos que eram gerados por coisas desde criança, e eu fui falando tudo para ele, eu não conseguia. Ah, lá, ela está falando. Mas aí depois você entra lá no YouTube para você assistir. E aí ela falando que ela não conseguia enxergar Deus como pai por conta de situações da vida dela em que ela foi vivendo. E aí eu não vou contar o testemunho aqui, né? Depois vocês ouvem lá, mas o que eu quero dizer é que ela chegou e ela abriu o coração diante de Deus e, sabe, se derramou na presença dele. E Deus respondeu a ela de uma forma tremenda, depois vocês vão ouvir, em que ela falou assim, eu percebi, ele estava ali, pertinho de mim, que conforto, ele me mudou. Porque, sabe, você pode confiar, não é como eu citei essas ex-amigas, enfim, de anos atrás, né, nunca mais vi, o Senhor falou que a gente não caminharia mais junto, mas, né, houve perdão, tudo, mas, enfim, assim, eu não preciso ter o medo de abrir meu coração, né? Não precisa, porque ele é fiel. Então, essa era um outro atributo que está aqui, no slide, está assim, fiel, digno de confiança. Olha lá, 2 Timóteo 2, 13. Aqui, ó, vamos ler. Cadê o 13? Se for, vou começar do 12, tá? Vou começar do 11. Palavra fiel é esta. Olha só, palavra verdadeira, palavra digna de confiança é esta. Que se morrermos com ele, também com ele viveremos. É que está falando nessa questão espiritual. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele nos negará. Isso lá, lá depois, né? Aquele que confessou Jesus como Senhor, né? A gente está com ele. Mas lá no dia, depois da volta do Senhor, de tudo mais, de que não, eu não te conheço, sabe? Você me negou. É nesse sentido, tá? Mas o que importa agora é o 13. Se formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode negar, ele é fiel, não tem como ele negar, não, eu não sou, não dá, ele é fiel, mesmo que a gente seja infiel, mesmo que a gente fala assim, seja infiel até com o Senhor, olha, eu não quero, eu tô abrindo mão, ele é fiel, ele continua o mesmo. E ele está pronto a te restaurar, ele está pronto a pegar você e fazer tudo novo. Então, deixa eu te falar, trazendo para um outro contexto que nem é exatamente esse, mas que quantas vezes, quando nós erramos, quando nós falhamos, isso não é uma justificativa para a gente viver pecando, não, a gente tem que buscar santificação, buscar viver para a glória de Deus, né? Seja comer, seja beber, ou qualquer outra coisa fazer, tudo seja feito para a glória de Deus. A gente tá caminhando nessa santidade, nessa busca, porque você é separada para Deus, mas pegando assim, esse gancho, quantas vezes, se a gente erra, a primeira coisa que o inimigo vem é acusar, você errou, você foi infiel, você desobedeceu, e aí você é infiel, então, olha só, não adianta mais, sai, se afasta porque você não é mais digna de estar na presença de Deus, olha só, isso é mentira, até porque nós, por nós mesmas, não somos dignas de nada, nós por nós mesmos, somos dignas de nada, não somos merecedoras de nada,
toda esse relacionamento que a gente pode estar com Deus, é tudo através de Jesus, é por causa dele. Ele olha para você e para mim, vendo Jesus assim na nossa frente, vendo a obra consumada dele. Então, ele olha para mim e para você e vê a gente como santa, como pura, como curada, como justificada, como salva, como liberta. Então, se você errar, mesmo que você seja infiel, ele permanece. Então, não caia nas mentiras de Satanás, sabe? Se arrependa, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta às práticas das primeiras obras, volta para o Senhor, porque Ele é fiel, Ele se mantém firme, Ele se mantém digno de confiança, Ele se mantém imutável e está pronto para te abraçar, de falar, vamos lá, vamos seguir em frente, né? Olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé. Então, eu falei isso porque eu sei que eu estou falando dele ser digno, ele ser fiel e ele ser imutável, mas é importante a gente entender que todos esses atributos dele, como eu estou falando desde o início, isso não é só para a gente ler e falar, já sei que ele li que ele é fiel, eu li que ele é justo, eu li que ele... Não, a gente lê, mas é para a gente saber que isso é para a nossa vida, sabe? Isso é para ser aplicado na nossa vida, na nossa caminhada com Cristo. Mas vamos lá, vamos continuar. Vou voltar um pouquinho agora. Ele é onipotente. O que é o onipotente? Ele tem todo o poder e é todo poderoso, né? Todo poder pertence a ele. Onipotente, todo poderoso, ele tem todo o poder. E lá em Apocalipse 19:6, não, eu tinha marcado outro. Lá em Apocalipse 19:6 está escrito assim. A visão, né, as visões que o apóstolo João teve, e no final ele vai falando assim, e ouvi como uma voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como a grande voz dos trovões que dizia, aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso reina. O Senhor que tem todo o poder, o Senhor que tem toda a autoridade, que governa sobre tudo. E Jesus, lá em Mateus 28:18, ele fala, todo poder me foi dado, todo poder, toda autoridade, na verdade, toda autoridade me foi dada, tem uma outra tradução para todo poder e autoridade me foram dados. Então, assim, ele é onipotente. E o que eu sempre falo, a gente vai ver aqui agora do onisciente e onipresente, você tem esse Deus onipotente, onisciente e onipresente morando dentro de você, na pessoa do Espírito Santo. Gente, sabe, que coisa maravilhosa. Olha o valor que você tem. Olha o valor, olha o quanto você vale, olha o quanto a sua vida vale, porque foi por mim e por você que Jesus veio e se entregou. E a partir disso, dessa morte e ressurreição, nós que cremos nisso, veio a nossa natureza pecaminosa, toda aquela parte, e ele veio morar dentro de nós na pessoa do Espírito Santo. Que tremendo, né? Ele é onisciente, ele conhece e sabe tudo. Então, não há nada que, sabe, a gente não consegue esconder nada dele. Né? Tem uma passagem que fala que antes que as palavras me venham à boca, que cheguem nos meus lábios, ele já sabe. Ele já conhece tudo, ele conhece os nossos pensamentos. Então, assim, é tão importante, sabe? Eu costumo orar, Senhor, guarda minha mente, toma conta dos meus pensamentos. E quantas vezes se vem algum pensamento que eu percebo que está contrário à palavra de Deus, já oro, Senhor, em nome de Jesus, está repreendido, tira isso da minha mente, porque o inimigo, ele quer soprar mesmo, mas o Senhor sabe, e ele é poderoso até para te ajudar nisso, queridas. Sabe, lança a tua vida por completo na vida dele. Olha só, 1 João 3:20.
sabendo que, se o nosso coração não nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas, né? Está falando aqui dessa questão até mesmo de estar orando, né? Se o nosso coração não nos condena, nós temos confiança diante de Deus e sabemos que receberemos o que lhe pedimos, né? Porque, olha só, ele conhece, ele é maior é Deus do que o nosso coração, e ele conhece todas as coisas, ele conhece tudo, ele sabe de tudo. Quantas vezes, gente, é tão interessante, eu já ouvi pessoas falando assim, mas se Deus sabe de tudo, como é que ele permite que coisas aconteçam? Que aconteçam situações desgraças mesmo, né? Tragédias, né? Eu já ouvi pessoas falando isso. Ele sabe de tudo. Então, como é que ele permite? Gente, isso aí não tem nada com a vontade de Deus, né? A gente vive num mundo decaído, num mundo que jaz no maligno, no mundo que está dominado pelo pecado, e a consequência do pecado é a morte. Então, a gente vive situações que não são vontade de Deus, mas ele permite que coisas aconteçam, né? Tem a permissão dele, mas não significa que isso não doa no coração dele, sabe? Tanto que tem uma outra passagem que fala que muitos julgam que ele está demorando em voltar, e ali diz que ele está retardando a sua promessa. Não é que ele não vai cumprir, ele vai cumprir, ele é fiel, mas porque ele não quer que ninguém se perca. Olha esse amor. Então, sabe, ele sabe de tudo, ele já conhece, guarda isso, ele já conhece o teu amanhã. Então, entrega o teu caminho ao Senhor, né? Entrega todas as áreas da tua vida ao Senhor, confia nele, acredita nele, ele é fiel, ele é digno de confiança, confia, acredita, caminha por essa linha dessa confiança, firmada nessa fidelidade dele, né? E o mais ele fará, porque há caminhos que ao homem em sentido genérico, parecem perfeitos, mas no final são caminhos de morte. E o Senhor já sabe quantas vezes ele por já conhecer todas as coisas, por já saber de tudo, ele muitas vezes coloca no meu e no teu coração, abandona isso, larga isso, para com isso, se afasta desse lugar, ou muitas vezes se afasta dessas pessoas, porque ele já está lá na frente, ele já sabe que muitas vezes aquela influência de um ambiente ou de pessoas vai te afastar da comunhão com ele. Então, ele já conhece. Então, se você percebe, se eu percebo algo no meu coração de que, não faz isso, sai desse caminho, muda essa tua escolha. Gente, para e dê ouvido a isso. Dê ouvidos, porque o Espírito Santo, ele é fiel, ele já está, o Senhor já está no teu amanhã. Sabe, eu misturo, né, estudo bíblico com pregação, daqui a pouco eu faço apelo. Mas não dá, gente, eu só sei fazer assim. E olhe lá. Está tudo dentro. Está tudo no pacote, pastora. Tá tudo um pacote só, gente. Assim, aqui eu não consigo vender assim separado, só vendo pacote. Igual agência de viagem, né? O pacote inteiro. Você tem que fechar o pacote. Mas é porque, sabe, gente, porque quantas vezes a gente vai levando a nossa vida, mesmo assim na igreja, eu estou na igreja, eu estou ali, eu estou em tudo quanto é culto, mas a gente não está se derramando na presença dele. E quando a gente se derrama, a gente vai percebendo claramente as direções dele, vai por aqui ou não vai por ali. Sabe? Segue esse caminho, sabe? E uma coisa que o bispo André sempre fala, Deus nunca vai pedir para mim ou para você abandonar alguma coisa, ou até se afastar de pessoas, né? Ou abandonar hábitos, ou abandonar lugares, se aquilo for bom para você. Ele nunca vai pedir, se aquilo for bom para você, se aquilo
te abençoa, se aquilo está dentro do propósito dele, ou da vontade dele, que é boa, perfeita e agradável para você, ele não vai pedir. Se ele toca no nosso coração, é porque, como está aqui, ele é onisciente, ele já sabe tudo, ele já conhece tudo, ele já está no teu amanhã, ele já está vendo que aquilo ali, sabe, não vai ser, não é a melhor escolha. Então, ele começa a colocar isso no seu coração. E tenha certeza, se ele faz isso, é porque ele tem algo melhor. Tá? Tenha essa certeza. Em qualquer coisa, ele tem a melhor. Por isso, a vontade dele é boa, perfeita e agradável para você e para mim. Mas vamos lá, vamos continuar. Ele é onipresente, ou seja, ele está em toda parte ao mesmo tempo. Olha, vamos lá, Jeremias, está aqui, Jeremias 23, versículos 23 e 24. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Ou seja, ele é Deus de perto. A gente quantas vezes ora isso? Senhor, você que é Deus de perto e Deus de longe, né? Porque ele é onipresente, ele está em toda parte ao mesmo tempo. E assim, eu lembro aqui e eu gosto muito dessa passagem lá, o Salmo 139, eu gosto tanto dessa parte, em que fala assim, olha, Salmo 139, a partir do versículo 7, olha o que diz. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol, em outras traduções, no lugar dos mortos, ou no abismo, a minha cama, eis que ali tu também estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra, né, a tua direita, me susterá. Olha só, ainda que eu esteja aqui fala, né, no mais altos céus, ou no mais profundo, ele está ali com a gente. E eu acho que vamos trazer aqui para a nossa vida diária, de novo, a nossa vida é feita de momentos bons e momentos difíceis, né? Eu costumo dizer que quando ela entra numa linha reta, é porque acabou, morreu. Você lembra lá num hospital, daquele gráfico, né? Enquanto o gráfico está assim, né? Ele tá, a vida, são os batimentos cardíacos, a hora que ele vai ficando, a hora que ele estabiliza, fica reto, acabou a vida. Então, a nossa vida, ela é feita disso o tempo todo. Mas essa certeza de que ele está presente em toda parte ao mesmo tempo, né? Não só no mundo todo, na questão do mundo físico, da Terra, ele está presente, ele está aqui, se agora, lá do outro lado do mundo, lá no Oriente, existem irmãos nossos clamando, ele está lá com ele está lá, ele está perto, sabe? Ele está em todo lugar. Então, vamos trazer para aqui, para a nossa vida, em todo lugar em que você esteja, ele está, sabe? Em qualquer momento da sua vida, ele está com você, seja no mais alto, seja no mais profundo, seja no momento de maior alegria, no momento de maior tristeza, ele está. Falando aqui nesse sentido da presença dele na nossa vida, mas ele é onipresente, ele está em todo lugar. E é interessante, eu ouvi uma vez uma ilustração que eu gostei demais, foi de um pastor que eu recebi, que dava aula, né, um curso que eu fazia, e eu gostei demais dessa explicação dele. E ele perguntou assim, se eu te perguntar, você acha que Jesus está ali, né? A gente está num culto, né? Jesus está ali? Ele está ali? Aí todo mundo, com certeza, com certeza. Ah, então tá. Você acha que se a gente está reunido aqui, por exemplo, aqui, nós estamos aqui nesse ambiente online, cada um está na sua casa, mas nós estamos na presença dele. Você acha que ele está aqui, ele está se fazendo presente? Claro, com certeza.
Aí ele fez uma pergunta assim: você acha que ele está lá naquele bar da esquina, onde tem um monte de gente bebendo e, né, e se embriagando, enfim, e tem toda sorte de coisas ali no meio? Aí todo mundo falou: claro que não, claro que não, claro que não. E ele falou assim: pois é, ele está, porque ele é onipresente, ele está em todos os lugares, só que ele só se manifesta onde ele é reverenciado. E eu gostei demais. Ele está em todos os lugares, mas ele se manifesta onde ele é reverenciado, onde a gente engrandece, a gente percebe, a gente tem essa comunhão com ele. Vocês estão entendendo? Então, eu me lembro de um testemunho que eu ouvi de um pastor até bem conhecido, Theo Hayashi. Não tem problema de eu falar o nome dele aqui, porque o testemunho dele está no YouTube, né? E está lá para ele contar. E ele contou que ele foi criado no Evangelho e ele tinha ido estudar fora, nos Estados Unidos, ele estava fazendo faculdade lá, e nessa época ele se afastou completamente do Senhor. E ele vivia nas noitadas, né, fora dos estudos, né, quando não estava no tempo de estudante, ele estava nas noitadas, estava bebendo e, né, fazendo um monte de coisa aí que, fora do propósito que Deus tinha para a vida dele, no qual ele tinha sido criado. E ele disse que a mãe dele, ali fiel, nunca deixou de orar por ele. E orava, e orava, e orava, e orava. E chegou um dia, ele falou assim, um testemunho, falou assim: eu estava na balada, eu estava lá, naquele ambiente, dançando, bebendo, eu não lembro, aí eu não lembro se ele fumava, esse detalhe eu não lembro. Está no testemunho, mas aqui eu não lembro. Mas eu estava lá, de repente, eu senti um impulso, um desejo muito forte de ir ao banheiro, não para ir para fazer alguma necessidade, não, para sair dali daquele ambiente e ir para um ambiente reservado. E era muito forte, assim, de que eu tinha que ir lá no banheiro, eu tinha que ir lá, eu tinha que ir lá. E aí ele conta que ele chegou ali no banheiro e assim, inexplicavelmente, numa balada, numa danceteria, não sei nem como se chama hoje, né, gente? Os nomes vão mudando, né? Na minha época era discoteca, depois virou danceteria, não sei nem qual o nome que se dá hoje, mas vocês estão entendendo o que eu quero falar. Numa danceteria, não ter ninguém no banheiro, né? Num ambiente com um monte de gente, não tem ninguém. E ele falou assim: não tinha ninguém. Eu sozinho. E ali, eu sozinho. Não entrou de repente uma pessoa para falar: olha, eu vim aqui falar com você, que Deus te ama, que esse aqui não é o lugar para você, que ele tem um propósito. Ele falou: não entrou ninguém, não teve ninguém ali que entrou para falar, eu estava sozinho ali. E sozinho ali, eu me parei, né, de frente ali para aquele espelho, eu olhei para mim naquela hora. O próprio Espírito Santo trouxe um convencimento do pecado, do juízo e da justiça na minha vida. E eu parei e eu percebi: o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo com a minha vida? Eu não fui criado para isso, eu fui criado para a glória de Deus, eu fui criado para viver para Ele, e Ele tem um propósito na minha vida, sabe? E ali, sozinho, Ele e o Senhor, Ele falou que Ele se arrependeu, Ele se ajoelhou e chorou, 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 e sabe, se derramou na presença do Senhor. E não entrou ninguém no banheiro, olha só, gente. E ele falou: Senhor, eu entrego a minha vida para ti, eu quero viver para ti, a minha vida é tua. E ele falou que ele se levantou dali, ele nasceu de novo ali, né, naquele momento. E ele se levantou dali e foi embora, saiu, né, passou lá pelo salão de dança e foi embora. E a partir daí a vida dele mudou, e né, hoje ele é um pastor já conhecido, né, tem uma igreja, dirige uma igreja, tem o Dunamis, né, que eu trabalho com jovens, e olha só, o Senhor, por que eu estou falando isso? Porque ele estava lá numa danceteria, mas lá, naquela danceteria, o Senhor alcançou ele, porque ele está em todos os lugares, né? Então,
Ele é onipresente, ele está em todos os lugares, mas ele só se manifesta onde ele é reverenciado. Ah, Lívia, mas ele foi lá e tocou no coração sim, ele foi ali, no coração dele, ele encontrou um lugar, e ele falou assim, eu sei que isso era fruto das orações da minha mãe, que orava incessantemente para que o Senhor me alcançasse, e ele conta no testemunho que ela falava, Senhor, alcança ele onde ele estiver, seja na faculdade, ela sabia que ele estava afastado, né? Seja onde ele estiver, o que ele estiver fazendo, alcança ele. E ele exatamente é forte. E o Senhor alcançou. Ele está em todos os lugares, sabe? Ele em todo lugar. Onde você vai. E mais, gente, é importante falar isso. Eu já falei isso em outros momentos, mas é importante a gente entender ter esse entendimento, porque ele está dentro de você. Esse Deus, como eu já falei ainda há pouco, onipresente, onisciente, onipotente, ele está dentro de você. Jesus, lá no Evangelho de João, quando ele falou para os discípulos, eu já citei isso aqui uma outra vez para vocês, e ele falou assim, olha, eu vou voltar para o Pai, mas eu vou rogar ao Pai, eu vou pedir ao Pai que mande outro, que estará, outro consolador, que estará com vocês em todo o tempo. Ou seja, quando ele falou isso, eu vou pedir ao Pai que mande outro. No original grego, essa palavrinha outro, o significado dela na palavra grega, né, a língua em que foi escrito o Novo Testamento, é o seguinte, o significado, outro da mesma espécie que eu. Outro que, tal como eu sou, ele é. Então, vamos voltar aqui um pouquinho para Jesus. Jesus, quando ele estava aqui, né, andando aqui na Terra, nasceu aqui, ele era aquele que guiava, ele era aquele que ensinava, ele era aquele que consolava, ele era aquele que estava perto, ele era aquele que não abandonava, não é verdade? Ele estava ali junto com os seus discípulos, junto com aquelas pessoas que criam nele. Mas ele estava aqui, ó, fisicamente. Se ele tivesse aqui, onde eu estou, aqui na minha casa, ele não poderia estar lá na casa da Rafaela, fisicamente, tá? Ele não poderia, porque ele estava aqui. Agora, depois que ele morreu, ressuscitou, e veio a promessa do Espírito Santo que foi derramado, está lá em Atos, né? E nós que cremos nele, cremos nessa obra redentora, ele fala que sai a natureza pecaminosa, e quem vem morar dentro da gente? O Espírito Santo, que ele é esse outro consolador. Por isso, também, na palavra de Deus, diz que o Espírito Santo, ele é o Espírito de Jesus. Então, você pode dizer que você tem na pessoa do Espírito Santo o próprio Jesus morando dentro de você. Sabe, gente, isso é demais, isso é grande demais. E quem é o Espírito Santo? Quais as funções dele? Ele é aquele que ensina, ele é aquele que guia, ele é aquele que aponta a direção, ele é aquele que ensina, ele é aquele que te faz lembrar de todas as coisas, ele é aquele que convence do pecado, do juízo, da justiça, e ele mora dentro de você. Então, onde você vai, você carrega dentro de você a presença de Deus. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares, mas guarda isso, onde você vai, você carrega a presença de Deus. Onde você chega, está chegando a presença de Deus. Gente, isso não é pouca coisa. Sabe, isso eu acho que é no mínimo, para a gente falar assim, não dá para viver uma vida de qualquer jeito. E não estou falando viver uma vida de qualquer jeito na nossa força. Não, na nossa força a gente não consegue nada. Sabe, eu já falei também para vocês sobre ser santo. Ser santo é ser separado para. Eu não me separo do mundo para viver para Deus. Eu me separo para Deus. E aí aquelas coisas que me afastam de Deus, daqui a pouco eu estou mergulhando tanto nele, que aquilo já nem faz mais diferença para mim. Eu não quero mais, porque eu encontrei o meu tesouro. E a gente canta até uma música, né? Eu encontrei o meu tesouro.
Mas por que eu estou falando isso? Porque, olha só, não é na força do nosso braço. Eu não falo assim, eu vou parar de fazer isso, eu vou parar de fazer aquilo, eu vou me afastar desses lugares, né? Olha só, eu vou parar de tomar, eu vou parar, eu vou fazer para eu poder viver para Deus. Não, você não vai conseguir nenhum. A gente vai começar, daqui a pouco a gente não vai conseguir, porque está na força do nosso braço. Agora, quando eu decido mergulhar nele, saber, ele mora dentro de mim, então eu quero crescer mais nesse entendimento, nessa comunhão com ele, sabe? Ele, o Espírito Santo que está dentro de você, ele mesmo fala, né? Vamos lá, eu estou pedindo para você se afastar disso, mas eu vou estar com você e eu vou te dar forças. Eu vou te dar forças para vencer isso. Eu vou te dar forças para dar mais um passo. Vocês estão entendendo? Gente, é isso. Então, olha só, esse Deus onipotente, onisciente, onipresente, ele está, sim, em relação ao mundo todo, sim, ele é onipotente, onisciente, onipresente, só que na nossa vida, isso está à nossa disposição para um relacionamento profundo com ele. Imagina você orar, sabe, em todo o tempo, porque cheguemos-nos, pois, com ousadia diante do Santo dos Santos, não há mais separação. O original fala do seguinte: o Espírito Santo te pega pela tua mão e fala, pode vir para a presença de Deus, pode vir, porque o caminho está aberto. Você imagina, a gente na presença de Deus, quando a gente vai orar, quando a gente vai buscá-lo, a gente saber que a gente pode orar para aquele Deus que é onipotente. Lá, a Débora está botando, tudo vai mudando. Eu percebi várias coisas que mudaram em mim de 5 anos para cá. Por que ela percebeu? Porque ela está fazendo força? Eu tenho que mudar? Não. Porque ela tem crescido num entendimento, num relacionamento com Deus, numa intimidade. Mas aí eu estava falando, imagina você, eu vou orar, eu vou buscar o Senhor, já sabendo que quem está te ouvindo é aquele Deus todo-poderoso, que pode fazer todas as coisas. O que diz que, onde está escrito que as coisas impossíveis aos homens são possíveis a ele. Imagina você orar sabendo que ele é o Deus que conhece tudo, ele já sabe tudo, ele já está no teu amanhã, então você pode confiar, entregar o teu futuro a ele, porque ele vai te levar para o propósito que ele tem para a sua vida. Imagina você saber que ele está dentro de você. Onde você vai, você não está sozinha. Teve uma pessoa que falou comigo outro dia, né, em que ela falou assim, eu me sinto muito sozinha, eu me sinto sozinha. E eu falei para ela, olha só, realmente, ela é cristã, né? Eu falei, olha, realmente isso é um sentimento. Primeiro porque humanamente, você não está sozinho, você tem a sua família, ela tem a família e tem um relacionamento muito bom com a família. Mas, independente disso, independente das circunstâncias que você esteja vivendo, você não está sozinho, você tem Cristo na sua vida, então dentro de você mora o Espírito Santo. Mora o próprio Jesus na pessoa do Espírito Santo, ele está aí, a presença de Deus está aí, ela não poderia estar mais perto de você, porque está dentro de você. Você não está sozinha, mas o inimigo, ele quer soprar essas mentiras nos nossos ouvidos, na primeira pessoa, né? Ele sopra na primeira pessoa. Eu estou me sentindo assim, eu falei, isso é um sentimento. É um sentimento influenciado por circunstâncias. Porque a palavra de Deus diz que nunca, jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, ele está, a gente pode acreditar, porque a gente viu hoje, ele é fiel, ele é digno de confiança, ele é imutável. Entendeu? Então, guarda isso, gente. Sabe, a gente vai parar aqui, semana que vem a gente começa no que ele é santo, mas guarda isso, pega isso, sabe, aplica isso na sua vida, aplica esses atributos do caráter de Deus,
Olha, gente, é do caráter dele. Isso é do caráter dele, é de quem ele é, a qualidade de quem ele é. E olha, gente, eu fico assim, entusiasmadíssima, porque como não me derramar na presença daquele que é digno, que é fiel, que é constante, que é imutável, que sabe todas as coisas, que está em todos os lugares, né, que não me abandona, que está dentro de mim e que tem todo o poder. Esse é o teu Deus. É esse caráter dele, esse atributo, esse caráter dele, que ele quer que você perceba, para que haja uma manifestação desse caráter dele na sua vida, no seu dia a dia. É isso. Tá bom? A gente vai parar por aqui. Deixa eu parar aqui a gravação.